Já é tempo de despertarmos do sono. Muito bom dia, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Céu e todos os dias de manhã eu entro aqui para trazer uma palavra para abençoar a tua vida. Nosso texto de hoje está em Romanos, capítulo 13, e eu quero ler aqui Romanos 13, 11, onde Paulo diz o seguinte: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Versículo 13. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. A palavra de hoje eu quero direcionar aquela pessoa que está dormindo na fé. Paulo aqui ele usa um termo dizendo que é tempo de despertarmos do sono. Que sono é esse? Paulo não está falando do sono da noite que todo mundo dorme. Com certeza não é esse sono. Mas o sono que Paulo está falando aqui é um sono com relação à vida espiritual. Nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos lidando com muitas pessoas que estão dormindo espiritualmente. Em que sentido? Pessoas que já não estão numa vida ativa espiritualmente com Deus. Pessoas que estão dormindo espiritualmente no sentido de pecado. Pessoas que estão, pouco a pouco, se afundando em seus pecados. Pessoas que outrora um dia eram do mundo, vieram para Cristo. Só que agora, pouco a pouco, estão retornando às práticas do passado. Estão começando a pegar no sono, estão dormindo. Quantos crentes não tem que não oram mais? Quantos crentes existem que não leem mais a sua Bíblia, que não estudam a palavra de Deus, que não jejuam, que não tem mais um devocional com Deus, que não tem vida com Deus, pessoas que estão praticamente desviadas dentro da igreja, que não tem vida nenhuma espiritual, que não tem mais vigor, que não tem mais alegria no Evangelho, que o Evangelho se tornou um fardo, que o Evangelho se tornou algo difícil de se praticar, que não vivem mais a palavra de Deus, estão dormindo, estão no sono da indolência, Eu quero direcionar essa palavra dessa manhã a essas pessoas. Quem sabe esse pode ser o teu caso. Quem sabe você pode estar assim, afastado da presença de Deus, longe da igreja, no sentido não de não frequentá-la, mas longe da comunhão com os santos, está longe das práticas, da vida com Deus, Mas interiormente acredita que ainda é um cristão, interiormente acredita que ainda está vivo espiritualmente, mas na verdade está morto. O apóstolo Paulo aqui ele vai dizer, no versículo 12, eu quero ler de novo para você que vai fazer mais sentido. Ele vai dizer, a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Paulo ele associa que a pessoa que está dormindo é aquela pessoa que está na prática do pecado, que está nas trevas, que está na imundície. E hoje, no tempo em que a gente vive um evangelho completamente diferente daquilo que eu leio na Escritura. Um evangelho que tolera pecado, um evangelho que não exige santidade, um evangelho que não exige renúncia, um evangelho que praticamente só precisa dizer, eu sou crente e está tudo certo. Não há renúncia, não há compromisso com a palavra de Deus, não há vida de santidade, não há nada dessas coisas. Tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, que Jesus nos ensina, o evangelho de hoje, as pessoas já não praticam mais isso. As pessoas vivem de qualquer maneira, vivem na fornicação, pessoas casadas vivendo no adultério, homens e mulheres afundados na pornografia, no roubo, no vício, na droga. Não há libertação. O evangelho que hoje se é pregado e que se é vivido na maioria das igrejas, não vou generalizar, mas uma boa parte delas, é um evangelho que não existe renúncia, onde não existe diferença daquelas pessoas que estão dentro da igreja, dessas igrejas, para as pessoas do mundo. As práticas são iguais, o estilo de vida são iguais, a mentalidade é a mesma, Os costumes, a cultura, o estilo de vida é o mesmo, não há diferença. Paulo está dizendo nessa passagem que essas pessoas elas estão dormindo espiritualmente, elas estão no sono da indolência. E ele aqui nos dá um alerta, e isso vale para todos nós. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Paulo está dizendo, é necessário você rejeitar o pecado. Você que tem que rejeitar. Não é o pastor, não é o pregador, não é o vizinho, não é o outro lá. Não, é você quem tem que rejeitar. Você tem que tomar uma atitude.
E eu quero com essa palavra direcionar você que vai me assistir, ou você que me acompanha. Eu não sei a condição da tua vida, mas eu quero dizer para você que está nessa condição que eu acabei de descrever. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você tomar uma atitude. Tome uma atitude, se levante. Volte a orar, volte a ler a sua Bíblia, volte a jejuar, volte a ter uma vida com Deus. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus, confessando os seus pecados? Qual foi a última vez que você falou com Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença dEle? Qual foi a última vez que você foi diante dEle em oração, em uma vida com Ele? Examina a tua vida aí. Como é que está a tua vida? Você que me acompanha aqui, como é que está a tua vida espiritual? Pensa comigo aí nessa manhã, eu quero que você reflita, quero que você se examine, né? Pelo menos por esses minutos desse vídeo aqui, eu quero que você se examine aí nessa manhã. Eu peço, por favor, você que está me assistindo, como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de jejum semanalmente aí? Como é que está a tua leitura da palavra de Deus? Como é que está o teu conhecimento quanto ao Evangelho? Como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que você está caminhando? Será que você tem crescido na vida com Deus, na comunhão com Deus? Ou a tua vida está do mesmo jeito, está estagnada, está diminuindo? Você está retrocedendo? Ou será que você está como esse indivíduo que Paulo está dizendo aqui, está dormindo espiritualmente? Como é que está a tua vida aí? Está na hora de você tomar uma atitude. Está na hora de você voltar a orar. Está na hora de você voltar a ler. Está na hora de você se levantar. Se levante. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que rejeitar os pecados. Você tem que renunciar à pornografia, à imoralidade sexual, né? A fornicação, o adultério, a idolatria, o homossexualismo, o lesbianismo, o roubo, o furto, a droga, o álcool, os vícios. Você tem que tomar uma atitude. Paulo lhe diz aqui no versículo 12: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Que armas são essas que Paulo está citando aqui? São as armaduras de Deus. Eu fiz uma série alguns dias atrás aí falando sobre as armaduras de Deus. São 6 armaduras. Se você não sabe o que é as armaduras de Deus, assista lá. Tem uma playlist aqui que eu deixei salvo aqui com o título As Armaduras de Deus. Depois você assista. Mas Paulo está dizendo que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus. O que são as armaduras? Em resumo, é a justiça, é a verdade, né? A salvação, é a fé, né? Os calçar dos pés na preparação do Evangelho. A base, o nosso alicerce é o Evangelho. Então você tem que tomar uma atitude. Até quando você vai ficar caído? Até quando você vai ficar prostrado? Até quando você vai ficar aí jogado no chão, chorando pelos cantos, fraco? O diabo lascando a surra em você e você não tem força para nada. Você tem que se levantar. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que fazer alguma coisa. Paulo está dizendo, é tempo de nós despertarmos. Se levante. Tome uma atitude. Se levante. Se você não fizer isso, você vai continuar a tua vida prostrado no chão e não vai ter êxito, não vai crescer, não vai avançar, vai estagnar, se você já não está estagnado. Então Paulo ele diz, já é tempo de despertarmos do sono, da indolência. Com essa palavra eu quero conclamar você que me assiste todas as manhãs a se levantar, a tomar uma atitude, a ir a Deus em oração, a frequentar uma igreja, né, a ler a palavra de Deus, a buscar ajuda. Se você não consegue, você pode estar dizendo, eu não consigo, pastor, não tenho força. Busque ajuda. Existem muitas pessoas que podem te ajudar. Pastores próximos à sua casa, ao seu bairro aí, pode te ajudar. Alguém pode te ajudar, mas você tem que pedir ajuda, você tem que ir, você tem que tomar uma atitude, se levantar para que você consiga alcançar essa ajuda. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã, nesse sentido. Amém? Feche seus olhos aí e ore comigo. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Senhor, eu quero orar por essas pessoas que estão fracas na fé. Essas pessoas que estão caídas, que estão abatidas, que quem sabe caíram, tropeçaram e não têm força para se levantar. Senhor, eu te peço que o teu Espírito possa visitar. Peço que o Senhor envie o teu Espírito e visite o coração dessas pessoas. Visite cada pessoa, Senhor, que está caída, que está fraca, que não tem força de orar, que não tem força de ter uma vida ativa contigo, que quem sabe acham que são indignas, Senhor. Te peço que o Senhor perdoe os pecados dessas pessoas, revigore os seus corações, revigore a sua vida, traz a ela a força, o vigor, a alegria do Evangelho, para que elas se levantem de novo, para que elas venham de novo à tua presença, para que elas continuem a caminhar no teu caminho, Senhor. Eu oro por elas nessa manhã e peço que o Senhor as abençoe, que o Senhor as tome pela mão e as levante e as traga de volta em nome de Jesus. Amém? Se você é novo nesse canal, se você ainda não é inscrito, eu peço para você, se inscreve aí, você vai estar me ajudando. Se inscreve nesse canal, deixa o seu like, deixa um comentário aí a respeito desse assunto. Se você precisa de alguma ajuda, uma oração, deixe nos comentários
eu vou fazer o possível para lhe ajudar, amém? E eu desejo que você tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.